primeiros, publica na internet. Se ele tem interesse parcial, faz isso que a gente estava pensando. Publica, chama atenção para um nome novo na área, que é diferente, por exemplo, que a gente tinha comentado assim, se o Veríssimo publicar um livro, seja o que for, vai aparecer na mídia. Para a gente conseguir aparecer na mídia, por exemplo, para a gente ser publicado, por exemplo, no Caderno de Resenhas, é uma dificuldade. Já fiz contatos, já tive contatos, precisa, de novo, aprender os caminhos. Esse é o grande ponto. Não, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a dificuldade para mim tem sido, assim, bem interessante, porque eu fui entrevistado pela Universidade Católica de Pelotas, pela RU, e mandei para a FURG aqui, para o setor de imprensa, para publicarem a chamada, que inclusive saiu na 0 Hora também. E aí perguntaram, tu é estudante, tu já estudou aqui? Então eu tenho essa experiência com o FEPEL, que abriu essas portas fantásticas, e gostaria que a universidade revisse essa entrada do pessoal leigo, claro, vendo seus parâmetros, porque tem gente boa, produzindo coisa boa, e para que não torne tão dificultosa essa batalha, porque o programa que eu participei, em outras palavras, com a Rosane, tratava disso aí, o mercado editorial no Rio Grande, e há muitas deficiências. Agora tem uma editora nova aí, que foi inclusive o rapaz estava junto lá, mas... Foi. Como? Ele foi convidado pro programa. Isso, ele estava lá. Mas a questão é, qual é a linha dele? A pessoa paga. O editor paga a sua... Entendeu? Então tem o tradicional, que a pessoa manda para a editora, ou tu paga, ou tu faz teu xerox ali, distribui, então, e vende. Mas há grandes deficiências. Uma delas também foi o preço das gráficas, que eu comparei Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas, e a gráfica de Rio Grande não me mandou. E a de Pelotas foi a mais cara, R$12 por exemplar, enquanto a de Santa Maria, a de Porto Alegre, estava R$7,20 por exemplar. Então, o mercado editorial, como a gente tratou nesse programa da Rosane, tem vários problemas. E uma delas seria, em Rio Grande, abrir mais espaço para autores leigos. E o caminho que eu vejo principal é a universidade. Eu acho que uma outra coisa, se me permite, o Carlos ia falar e eu acabei interrompendo ele, mas uma outra coisa que me permite em relação à pesquisa do professor Arthur é uma outra questão que se mudou muito no século XIX para o século de hoje. Claro que hoje tu tem uma demanda muito maior, tem muito mais gente lendo e, por conseguinte, aliás, isso é uma consequência de ter muito mais gente alfabetizada que existia no século XIX, os padrões culturais mudaram, os padrões de vivência mudaram, inclusive hoje as mulheres têm muito mais acesso à literatura, graças a Deus, e a gente vai entrar em outras, né, por conseguintes aqui, que seriam os escravos e outros grupos que não tinham acesso à literatura. Mas, por exemplo, se nós pesquisássemos o final do século XIX e do século XX, nós tínhamos um outro tipo de publicação que tapava um certo furo da falta dos livros, que eram os jornais. Os jornais tinham folhetins. Os folhetins. Tinha uma diferença muito grande do jornal de hoje. A maioria dos jornais de hoje se baseiam num jornalismo que é informativo, evidentemente, está passando fatos, mas naquela época, pela necessidade de não ter muitos livros, os jornais se utilizavam muito de crônicas, de textos românticos, né? Os próprios jornalistas escreviam de uma outra maneira que não só informativa, mas dava opinião. Eu acho que isso era um outro mercado que hoje não existe mais. Hoje tu tem uma necessidade de publicar livros, reconhecer melhor um autor, uma coisa que o jornal na época, que tinha um preço relativamente acessível, tinha, e nós não temos mais. Por exemplo, o jornal perdeu essa verve. Mas eu não sei se em medidas diferentes continua acontecendo o mesmo padrão. Os folhetins muitas vezes aconteciam, por exemplo, de um autor primeiro publicar, isso com Machado de Assis, por exemplo, acontece, mas a gente pode pensar em dezenas de outros, de primeiro publicar em folhetim, se fizesse sucesso, digamos, se vendesse bastante, publicava em livro. E aí outro ponto que a gente pode fazer também dos folhetins, para trazer de novo para o contemporâneo, como muitos dos folhetins eram publicados aqui em Rio Grande e em várias outras cidades, sem direitos autorais. Tem uma história assim, né? Acho que era o José de Alencar, que foi publicado aqui em Rio Grande. A primeira edição do Guarani que existe no Brasil é publicada em Rio Grande. Obviamente, sem direitos autorais nenhum pagos. Tá? Isso é bastante comum. Estou pensando em algum outro assim, famoso, vamos dizer, da França. Agora não me lembro de cabeça, mas tem alguns autores que são primeiros publicados no Brasil, estranhamente, do que mesmo na França. Porque o cara terminava de publicar o folhetim na França e o cara dizia, eu vou reformular o texto, vou melhorar um pouco o tempo. Em 3 meses eu lanço em livro. E aqui chegava, em 20 dias, ou menos de um mês, chegava o último número de folhetim no Brasil. Os caras traduziam rapidamente,
publicavam no dia seguinte e menos de 15, 20 dias, um mês, já estavam lançando o livro aqui no Brasil, quando não tinha sido lançado ainda na Europa. Então, direitos autorais, se a gente pensar no século XIX, era praticamente negado. A partir do bem final do século XIX, começou a se respeitar um pouco mais. Essa de Queiroz, por exemplo, também, As Farpas, é um outro exemplo clássico de que um editor, acho que se não me engano, do Nordeste, publica o livro dele e manda um exemplar para o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz manda uma carta bem desaforada, dizendo, estão roubando os meus direitos, estão usurpando o meu direito autoral. Isso é bastante comum no século XIX. Pensando no patamar que a gente tem hoje, talvez os mesmos patamares das primeiras pessoas publicarem na internet, publicarem para os colegas. E eu me lembrei agora, quando a gente estava falando de editoras locais, me lembrei do exemplo do Írio Rodrigues, o poeta pobre que a gente tinha em Rio Grande. Faleceu um pouco mais de 5 anos. O que ele fazia? Imprimia, alguém digitava para ele, alguém imprimia para ele, e ele saía vendendo a preço aleatório. Vendia R$1 para algumas pessoas, vendia 5 para outro, R$10 para outro. Mas não é o único. Hoje a gente tem o José Paulo Nobre que está nessa mesma luta aí, né? E depois ele conseguiu sistematizar isso, ou alguém conseguiu na realidade, acho que para ele, e ele tem 2 livros, tem 2 livros publicados via editora, oficialmente, com SBN, com tudo organizado. Então, é uma dificuldade, pensando, que a gente tinha no século XIX. Muitas coisas, por exemplo, que a gente pensa assim, hoje com a internet fica fácil de roubar. Não, a gente encontra nos jornais, por exemplo, do século XIX, eu pego um texto de um jornal de Maceió, pego um poema, publico aqui no Jornal de Rio Grande e acho que ninguém nunca vai ficar sabendo. Só que esse Jornal de Rio Grande ia para outras cidades e alguém comparava os 2 jornais. Não, esse cara aqui está... Uma hora alguém acha. O mundo ficou menor, né? E aí tu pode comparar mais. Tem que ver o que a pessoa está disposta a fazer. Agora, falando disso aí, eu me lembrei do caso clássico do Francisco Valdomiro Lores, um professor que faleceu em 1957. Ele traduzia e escrevia livros e mandava para a editora Pensamento, e a Pensamento publicava sem saber quem ele era. Ele passou por um problema pessoal lá, e o editor ficou impressionado com a história e começou toda a projeção. Ele passou a ser mais conhecido, mas até então ele traduzia e escrevia e mandava por vontade própria, sem cobrar nada, né? O que tu está falando ainda dos jornais, acho que se substituiu muito pelos blogs, né? Esse texto das bibliotecas públicas nacionais e o Poder Executivo, eu tive publicado no blog do Galeno Amorim, que hoje é o presidente da Biblioteca Nacional. E já tinha mandado para várias outras revistas e vários outros veículos e não obtive resposta. É uma alternativa para quem quer difundir, né? Olha aqui, só para terminar o programa, o Carlos, tu já te deparou com um desses crimes que a gente tem, por exemplo, dos direitos autorais, por exemplo, pegar um livro dessa grossura, tipo a trilogia do Dante Alighieri e dizer Fabiano da Costa lá em cima, alguém tomar conta da obra? A gente te deparou com algumas obras pirateadas dessa maneira? Não, nunca aconteceu. Eu acho que exatamente acontece, é possível disso acontecer com autores desconhecidos. Né? Não seria pertinente nem recomendado que se fizesse um plágio de um clássico, né, da literatura universal, de um escritor universal, né, simplesmente colocar. Mas nós observamos muito, quando estamos fazendo pesquisa, também tive oportunidade de fazer mestrado na área de literatura, e quando estava produzindo a minha dissertação, a gente trabalha muito com a internet e com muitos trabalhos, pesquisas que já haviam sido produzidas na área, né, na mesma linha de pesquisa, exatamente para ter um referencial e tu não repetires, ou até não cometeres esse engano, esse plágio, mesmo que involuntariamente, ver o que já foi escrito sobre o assunto, para não repetires o assunto. E nós encontrávamos, o Regufe, né, também me ajudou na época, quando eu terminei a pesquisa, ele fez a revisão, me ajudou a fazer a revisão, e exatamente nós encontrávamos outros trabalhos, outras pesquisas, e comparávamos que o assunto, né, se repetia muito, e às vezes até o próprio texto se repetia, nós encontrávamos isso é muito comum. Infelizmente. É muito comum, e é uma questão, né, e
Uma justificativa seria exatamente a internet, né? Olha aqui, ó, 14 horas em ponto, o nosso tempo esgotou, e infelizmente, se deixasse, a gente ia até às 4 horas da tarde. Só quero fazer uma divulgação aqui do Claudio Miro Machado Ferreira, consultoria, assessoria e palestras. O Claudio Miro, que é consultor sobre direitos autorais de obras literárias, eu vou divulgar, pedir autorização para ele. O celular é 926-7510, 9126-7510. E eu gostaria de fazer um pedido também, que o Claudio Miro apresentasse isso aí, já dá até uma cópia para o Regufe, a História da Liberdade de Pensamento, primeira tradução para o português aqui, uma obra maravilhosa. Eu acho que seria interessante se a nossa Edgraf publicasse. Eu seria um que adquiriria, não sobre a verdade, é esse outro que ele quer. Ele quer o outro, mas eu quero os dois. Eu não quero ler o de cima também, porque eu estou extremamente apaixonado pelo livro. Olha aqui, ó, gostaria de agradecer a mesa. A apresentação e produção foi de Fabiano da Costa, com produção do jornalista Guilherme Cury, direção de imagens do Dona Elia Gui, Switchmaster André Correia, higienização Dona Fátima Xavier. A operação de áudio do Fábio Soares e Luiz Carlos Farias, a coordenação de jornalismo da Sharon Nicoletti. O programa volta às 19 horas. Só quero então lembrar que na mesa do programa, além do Claudio Miro Machado Ferreira, eu tive a presença do Carlos Pérez, que é da Proesc, da FURG, produtor do programa Entre Letras da FURG FM, o professor Arthur Vaz, que fez uma pesquisa sobre mercado editorial no século XIX, e o João Regufe, que é revisor da Edgraf, gráfica da FURG. Nós também esperamos o Marcelo França, que é da Pluscom Editora aqui em Rio Grande, escritor e historiador, infelizmente não veio. A gente marca outro dia, nós vamos continuar essa conversa com certeza. O programa volta às 19 horas pelos canais 15 da NET, canal 8 da Via Cabo, e amanhã ao vivo para a sua tradicional mesa redonda de sexta-feira às 13 horas. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã.